O final do arco de Wano pareceu um pouco corrido. Pareceu que não concluiu alguns assuntos que precisavam ser concluídos, e nisso a gente pode concordar, não é verdade? Uma dessas coisas foi o que realmente teria acontecido com o Kaido e a Big Mom depois deles terem sido derrotados. A gente tem dois imperadores imensamente poderosos e que a gente não fazia a menor ideia de como eles seriam derrotados e o que o Oda ia fazer com eles depois daquilo. E talvez a única solução para tirar eles de cena de maneira definitiva seria realmente a morte. Mas o que a gente teve foi só uma suposta morte deles dois, nada exatamente confirmado, seja pelo narrador ou seja pelos outros personagens, e os dois morrendo supostamente da mesma maneira. A gente viu lá o Kaido e a Big Mom nadando na banheira de magma do Akainu no subterrâneo do país de Wano, mas e aí? Terminou por aí? Tipo, a gente não teve uma conclusão definitiva, além do fato de que o Oda ele também não ajuda normalmente quando se trata de morte de personagens. E quando a gente tá tratando de dois personagens tão grandiosos quanto o Kaido e a Big Mom, a gente precisa, principalmente se tratando deles dois, a gente precisa ter a certeza de que eles tiveram uma conclusão de fato, de que eles realmente foram mortos, e isso a gente não teve. Então, galera, é muito provável que a coisa não tenha terminado por aí, e nesse vídeo eu vou te provar como, pelo menos, a Big Mom ainda não concluiu a sua jornada em One Piece e como ela ainda vai ter um papel na história, como ela vai retornar. Duvida? Fica até o final que vai valer cada segundo, galera. Pode apostar. E se eu te convencer, você só tem que fazer uma coisa, que é se inscrever no canal. É só isso que eu te peço, galera. Toda semana vídeo comentando o mangá e o universo de One Piece. Porra, só muito vídeo de One Piece aqui. Bora lá. Primeiro vamos ver algumas evidências de que essa história toda tá muito estranha e que, pelo visto, a coisa ainda não terminou por aí. Primeiro, falando sobre o vulcão submerso que entrou em erupção lá no país de Wano. Pensa só, a gente tem o Monte Fuji no país de Wano, e quando a gente para pra pensar na possibilidade de um vulcão ter entrado em erupção em Wano, inevitavelmente a expectativa cai sobre o Monte Fuji. Ele é o a gente já tinha um vulcão presente no país de Wano, e se o Oda ele quis trazer uma sensação de perigo pós-arco ali, né, consequências de toda a batalha que a gente teve ali, por que não fazer isso, executar isso com o Monte Fuji? Só que ao invés de fazer isso, ele decidiu criar um vulcão secundário, um vulcão submerso ali debaixo da água, do oceano de Wano, porque a gente viu que isso foi consequência dos golpes do Luffy e do LOL. Reparem que ficou faltando o Kid nessa história toda, né? Só o golpe do Luffy e o golpe do LOL. É o Oda querendo dizer alguma coisa com isso. Mas a gente vê esse segundo vulcão submerso entrando em erupção e não tendo consequência basicamente nenhuma. Tudo bem, deu um susto na galera ali quando ele entrou em erupção, mas nada além disso. E pelo fato de não ter tido consequência nenhuma, aparentemente, poderia muito bem ter sido um gancho para, quem sabe, o Kaido e a Big Mom, que estavam no submerso de Wano, terem sido expelidos por aquele segundo vulcão e, quem sabe, eles aparecerem derrotados finalmente no final do arco ali, né, na conclusão do arco, e mostrar que eles, quem sabe, se tornaram estátuas de Kairoseki vulcanizadas. A gente precisa lembrar que Kairoseki, um dos componentes do Kairoseki, também são compostos por minerais vulcânicos. Então, poderia ser uma deixa, só que isso não foi executado. Então, pra quê? Esse vulcão explodiu ali só pra gente ter uma suposta consequência da dimensão dos golpes do Luffy e do LOL em Wano, sabe? Não teve. A segunda evidência foi a Purin sendo capturada pelo bando do Barba Negra e dizendo no capítulo 1064 as seguintes palavras, abre aspas, se a Mama estiver viva, vocês não vão ficar falando desse jeito por muito tempo. Estão deixando a gente sonhar, não é verdade? Tudo bem, pode ter sido só uma perspectiva da Purin, só uma esperança por parte dela de tipo, nossa, mas se a Mama estiver viva, vocês vão ver. Ou pode ser que realmente tenha sido um gancho por parte do Oda ali, né? Uma pequena dica ali por parte do Oda de quem sabe realmente ela estando viva. Mas vamos lá para a terceira evidência, que é o Zeus, galera. A gente viu como o Zeus, um dos homies especiais da Big Mom, ele se uniu ao bastão da Nami no final do arco de Wano. E o interessante é que ele
continua vivo, mesmo depois da suposta morte da Big Mom. Não é estranho que parte da alma da Big Mom, que é o Zeus, ainda esteja vivo mesmo depois da morte dela? Tudo bem, os Zeus, os homies especiais da Big Mom, eles têm vontades próprias, mesmo eles sendo parte, fragmentos de alma da própria Big Mom, eles têm vontades próprias, eles agem como seres independentes a ela. Isso é um fato, mas ainda assim, eles continuarem vivos, mesmo depois da alma original da Big Mom ter sido extinta do mundo, é um negócio meio esquisito, não é verdade, A gente não vê por aí, por exemplo, outros homies especiais de outros antigos usuários da Fruta da Alma perambulando por aí. Isso a gente não vê. E se essa fosse uma regra da Fruta da Alma, os homies especiais continuarem existindo depois da morte do seu usuário, faria sentido a gente ver uma porrada de home especial por aí. Inclusive a Madre Carmel, ela também tinha um home especial dela, E a gente não vê esse home rodando por aí. Mas o principal ponto aqui é sobre o Momonosuke. A gente vê que ele não quis usar Pluton no final de Wano porque isso resultaria em abrir as fronteiras do país e ele não queria fazer isso agora. E somado a isso, a gente sabe que o Oda ele já declarou que o final da história de One Piece acontecerá assim que o tesouro for encontrado. Naturalmente, ainda teria o segundo sonho do Luffy, que a gente ainda não sabe, mas que deve acontecer logo depois dele se tornar o Rei dos Piratas, uma coisa intrinsecamente estando ligada à outra e acontecendo num intervalo de tempo extremamente curto, Tudo isso fazendo parte, assim, da grande conclusão da obra. O Luffy, ele encontra o One Piece, depois ele realiza o seu sonho, que seja reunir todas as raças, reunir todo mundo num grande banquete, financiar um grande banquete que vai englobar o mundo inteiro ou qualquer coisa do tipo, mas que aconteça logo em seguida e tudo isso aconteça muito próximo um do outro, Depois de toda a grande batalha acontecer contra o governo mundial e contra o Barba Negra. Por que eu tô dizendo isso? Porque por muito tempo a gente achava que depois que o tesouro One Piece fosse encontrado, haveria a tal grande guerra final. Mas parece que a ordem dos acontecimentos vai ser, na verdade, o oposto. A guerra final pelo One Piece já está acontecendo. Todas as peças estão ali se movendo. E o final disso tudo é que vai resultar no Luffy descobrindo o que é o One Piece. Não é a busca pelo One Piece e depois isso resultando na grande guerra final. É justamente o oposto. A guerra já está acontecendo e isso tudo vai resultar no Luffy encontrar o One Piece, assim como o Oda ele declarou. O final da história será o Luffy encontrando o One Piece. Depois disso, pelas palavras do próprio Oda, não haveria motivo para continuar a história. E essa confusão toda aconteceu por causa da fala do Barba Branca logo antes da sua morte. Ele diz exatamente que o governo mundial está com medo da grande guerra que envolverá o mundo inteiro e que quando o One Piece for encontrado, o mundo vai virar de cabeça para baixo. E a interpretação de muita gente dessa frase foi que o mundo, a ideia do mundo virar de cabeça para baixo representaria a grande guerra, ou seja, que a descoberta do tesouro causaria essa grande guerra. Mas não, são duas coisas separadas, galera. Primeiro, a grande guerra acontece, depois o One Piece é encontrado e por fim o mundo vira de cabeça para baixo, que é o novo amanhecer, a conclusão de toda a obra. E por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque se a arma ancestral Pluton não for usada agora, galera, não vai ter história para ela ser usada. O navio de guerra precisa obrigatoriamente ser usado ainda nessa guerra final. Não adianta o Momo querer deixar para depois, porque por uma questão de roteiro, ela precisa ser usada agora e não depois que eles acharem o tesouro. Não tem história. Por uma questão de roteiro, não vai existir história para a arma ser usada depois. Ela precisa ser colocada em prática agora. Então, sabendo que a guerra final já está acontecendo agora, é nesse momento que a arma precisa ser usada. Não exatamente amanhã, mas que ainda durante essa saga final ela seja despertada. Então a grande pergunta agora é como ativar essa arma ancestral, já que o Momo não vai fazer isso por conta própria. A gente precisa lembrar de um detalhe interessante, que é o fato do Kaido dever o favor de uma vida para a Big Mom, já que foi ela quem deu a fruta do dragão
para ele lá no incidente de God Valley, o que muito provavelmente permitiu com que ele, não só talvez sobrevivesse naquele momento, mas também se tornasse quem ele se tornou hoje em dia, ou quem ele havia se tornado antes de acabar morrendo inevitavelmente, Só que todo esse lance da dívida, desse débito que ele devia a Big Mom, nunca foi pago exatamente, E eu acho que esse débito, ele pode sim ser pago agora. A Big Mom poderia extrair a alma do Kaido caso ele permitisse e transformar Pluton em um home, usando a alma do próprio Kaido, extraindo a alma dele e inserindo na arma ancestral Pluton e transformando a arma ancestral num home dela, e ela podendo ressurgir ali com o navio dela e conseguindo retornar ainda na saga final. E aqui vocês podem até dizer, mas o Kaido não sente medo da Big Mom, não teria como ela extrair a alma dele. Aí é que tá, galera, mas e se ele entregasse a sua alma de bom grado? Porque pensa só, vendo que ele já descobriu quem era o verdadeiro Joy Boy, vendo que ele já tinha sido superado pelo Luffy, ele muito bem poderia querer morrer em paz, mesmo que ele pudesse ter, quem sabe, a oportunidade de voltar ali ao cenário de batalha, não morrer de fato ali, impedir que a Big Mom tirasse a alma dele, ele já se sente realizado de certa forma, Então, ele poderia muito bem entregar a alma dele de bom grado. E a gente precisa lembrar também de uma coisa, a Big Mom, ela não precisa necessariamente do medo das pessoas para conseguir extrair a alma delas. Caso uma pessoa, por exemplo, o Kaido, entregasse a alma dele de bom grado, ela pode muito bem extrair a alma dele. Por que eu digo isso? Porque se a gente voltar lá em Holy Cake Island, os impostos que eram recolhidos lá na ilha não parecia que precisavam do medo dos cidadãos, Por mais que a Big Mom agisse através do medo, não parecia que esse era o caso. A gente via os fantasminhas lá da Big Mom indo cobrar os impostos das pessoas, que basicamente era um mês da vida delas, em troca das pessoas continuarem podendo viver em Holy Cake Island. Não tinha uma extração da vida da população através do medo delas naquelas circunstâncias. As pessoas entregavam de bom grado parte da sua vida para continuarem vivendo na ilha. Então, não teria qualquer motivo para Big Mom não poder fazer isso, por exemplo, com o Kaido, caso fosse a vontade do próprio Kaido também entregar a alma dele para ela. Essa seria uma forma, eu acho, muito bonita de concluir esse débito que precisava ser pago pelo Kaido para a Big Mom. Mas se esse não fosse o caso, a gente poderia pensar numa segunda situação, que seria a Big Mom extrair parte da sua própria alma para criar um home especial, assim como ela faz com os outros homes especiais. Ela poderia fazer isso também com a arma ancestral Pluton, transformando a arma em um home especial dela e ela continuando viva de boa. E uma terceira possibilidade que seria talvez a Big Mom, vendo que o seu corpo estaria nas últimas por estar sendo consumido pelo magma ali, talvez ela pudesse transferir até toda a sua alma restante para o navio de guerra. E essa sendo naturalmente uma habilidade totalmente inédita e bizarra, mas quem sabe ela mesma se transformando ali, transferindo toda a sua alma para o navio de guerra. Assim como ela, por exemplo, tinha um navio que era um home, ela poderia ela mesma se transformar num navio. Bizarro, mas também seria uma opção. E se isso ainda não te convenceu, eu preciso te lembrar que Pluton era o senhor do submundo subterrâneo, que na mitologia romana servia como local de descanso das almas que partiram, ou seja, era quem administrava as almas dos mortos. E quem no mundo de One Piece tem a exata mesma habilidade de manipulação, de administração de almas? A Big Mom. E por último, galera, Pluton sendo ativada ainda nessa guerra final seria ótimo, porque faria com que o Thousand Sunny, o navio do bando dos Chapéus de Palha, tenha um propósito. Por que eu digo isso? Porque as plantas que foram passadas de Pluton de geração em geração até chegar no Franky foram passadas com um único propósito, para que, caso a arma ancestral Pluton fosse usada para o mal, que fosse possível construir uma outra arma que fosse capaz de parar a primeira. E a gente sabe que o Franky praticamente decorou toda a planta de Pluton e naturalmente fez ótimos upgrades ali dentro do próprio Sunny para que ele também se tornasse uma arma poderosa. Só que qual vai ser a conclusão também
dessa história toda, se Pluton não for ativada nessa guerra final e se ela não for usada para o mal contra o bando dos Chapéus de Palha, qual seria o propósito da planta da arma ter sido passada por todas essas gerações até chegar no Franky executando o que ele sabe sobre a Pluton no próprio Thousand Sunny? Daria um propósito para o próprio navio, que seria combater diretamente o navio de guerra Pluton. Então, galera, a gente tem muita evidência de que isso possa sim ser verdade. Além de um propósito para o Sunny, a gente tem uma questão de roteiro da arma precisar ser usada em algum momento da história, e esse momento tem que ser agora, durante a saga final de One Piece. E terceiro, o débito que o Kaido deve para a Big Mom, e seria interessante se esse plot também fosse concluído dessa forma. E agora eu quero saber o que vocês acham. Será que o Kaido e a Big Mom realmente foram mortos? Será que eles realmente vão ser declarados como mortos, ou vocês têm ainda esperança de que pelo menos algum deles ainda possa voltar, e de que forma? Eu acho que essa é uma ótima maneira de trazer a Big Mom de volta, ela mesma diretamente ocasionando o despertar de Pluton e causando um terror ali ainda no país de Wano nessa guerra final, e fazendo com que quem ficou, os remanescentes que continuaram no país, também tenham contra quem lutar. E aproveita esse momento, galera, para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo de One Piece, que sai toda semana, vídeo sobre o mangá e o universo de One Piece, galera. Vejo vocês na próxima, tchau!